Olá, graça e paz, tudo bem? Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para o nosso coração, que está no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 16. Eu vou ler até o 22. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se de tristeza, porque ele tinha muitas riquezas. Nós nos pegamos muitas vezes falando desse jovem, como se ele tinha muito dinheiro, ele não quis saber de Jesus. E não paramos para refletir um pouquinho sobre a vida dele. Quando ele chega diante do Senhor, ele chega com uma certeza de que tudo o que ele fazia de mérito, próprio, tudo que ele conseguia exercer desde pequeno, garantia a ele uma vida nos céus, garantia a ele a salvação em Cristo. Então ele chega para Jesus com a melhor fala possível, dizendo: Oh, bom mestre. O Senhor fala para ele: Por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é o Pai que estás nos céus. Então nós vemos aqui, quando ele fala para o Senhor: O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor disse para ele: Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Aí o Senhor diz para ele pergunta para Jesus, na verdade, mas quais são os mandamentos? E o Senhor diz para ele: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse moço, ele consegue dizer a Cristo: Tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Será que nós, muitas vezes, se fôssemos nós no lugar desse jovem, nós poderíamos dizer as mesmas palavras que ele disse a Jesus? Ele disse: Tudo isso eu tenho obedecido. Ou seja, ele achava que não faltava mais nada, que estava tudo certo na vida dele. Aí Jesus disse para ele: Bom, então se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e depois você volta e me segue. Mas o coração dele estava agarrado àquelas coisas, ao material que ele tinha, e ele não entendeu aquela mensagem, não caiu no seu coração. E a Bíblia ela não relata que esse moço se arrependeu futuramente e que tenha seguido Jesus. Ela não relata mais nada. Porém, eu consigo entender que para o Senhor não vale de nada nós chegarmos diante dele dizendo tudo que temos feito. Ele não está importado com as nossas, vamos dizer assim, boas obras. Tem dois paradoxos aqui. Não que ele não se importe com as nossas boas obras, ele se importa, mas ele não está importado com aquilo que nós temos para mostrar para ele. Olha aqui, Deus, eu estou fazendo, olha, Senhor, eu faço tudo isso.
Ele está nos chamando para ter uma vida lançada por inteiro na presença dele. O Senhor, Ele não nos quer apenas numa aparência, no que todos podem ver. É essa a mensagem que eu gostaria de trazer. Ele está importado em uma imersão das nossas vidas para com Ele, para com seu Espírito. Muitas vezes nós nos achegamos como esse jovem diante do Senhor, apenas mostrando a nossa aparência, para que todos possam ver que é um bom moço, que é uma boa moça, um bom ancião. Mas o Senhor, Ele não está importado com a nossa aparência. Ele está importado com o que há dentro de nós. Então, na aparência, muitas vezes nós chegamos, bom mestre, ó Jesus, nosso Senhor amado. Mas e dentro de nós? O que há dentro de nós? Nesse tempo o Senhor nos tem chamado para uma intimidade maior. Jesus, quando Ele entra na vida de um ser humano, Ele transforma. A transformação. Existem alguns tipos de pessoas que seguem a Jesus. Existem aquela multidão, que é onde Jesus está, enche, mas ela é multidão. Ela está ali somente para receber do Senhor o que Ele tem para lhe dar de melhor. Se de repente o Senhor trouxer uma mensagem um pouco mais dura, a tendência da multidão é se afastar. Então a multidão, ela não tem compromisso com Jesus. Ela quer receber de Jesus, mas ela não tem compromisso. E existem pessoas que elas vêm mais para perto. Além de ouvir ali e receber o que o Senhor tem de melhor para ela tem uma intimidade com Jesus, onde o Senhor traz ela para perto, para dar a ela ali uma instrução, muitas vezes uma repreensão, e a pessoa não se afasta. Ela permanece e ela consegue absorver de Cristo os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e ela consegue ficar tão parecido com Jesus que ela passa a ser chamada cristão, que significa pequenos cristos. Então essa pessoa, sendo ela um pequeno Cristo, ela vai passar a ser a imagem de Cristo na terra. E é onde nós nos perguntamos muitas vezes, nossa, mas eu tenho um vizinho ali que ele é cristão, ele é crente, mas ele dá tão mau testemunho. Eu digo para você que esse seu vizinho está no meio da multidão. Ele não é um discípulo. Porque o cristão que está no meio da multidão, vamos dizer assim, ele fala de Jesus, ele fala dos seus feitos, mas ele não consegue ser o que um discípulo é. O discípulo, ele está perto de Cristo, então ele imita a conduta de Cristo. E quem está na multidão, ele não consegue ter uma vida com Jesus, porque Jesus está atendendo a multidão, então ele está na multidão, mas ele não consegue ter a vida particular, a vida íntima com Jesus. E Jesus está nos chamando para uma entrega total. Talvez esse jovem rico, ele estava nessa mensagem, no meu ver, nesse desenrolar aqui, ele estava no meio da multidão. Talvez ele estivesse ali preocupado com a aparência, com o que ele podia oferecer de bom, com a sua boa índole, com a sua reputação. Mas o Senhor conheceu o coração dele. E ele não estava pronto para uma intimidade, para uma entrega total da vida dele para Jesus. Mas muitas vezes nós nos deparamos dessa maneira. Chegamos diante de Deus e não sabemos muito bem o que vamos fazer da nossa vida, mas nós queremos servi-lo. E aí ele vem e nos chama para uma intimidade. E muitas vezes nessa intimidade, muitas vezes, se não todas elas, nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas de nossas vidas.
da nossa fala, da nossa forma de andar, nossa maneira de agir. Nosso caráter é lapidado. Nós encontramos hoje, infelizmente, muitas pessoas que elas não matam com uma arma de fogo, mas elas conseguem matar através da sua palavra. E quando a palavra está dizendo não matarás, eles não está apenas dizendo não matarás de morte física, mas também de morte espiritual. E nós temos encontrado um povo que está no meio da multidão, que não é discípulo de Jesus, que está sempre pronto, com a língua bem afiada, para matar a fé do outro. Me recordo, irmãos, que um tempo não tão distante, mas já faz um tempo atrás, eu estava num processo com o Senhor de cura, de libertação na minha vida, mas eu não estava entendendo muito bem ainda aquele processo. E eu acabei me deparando um dia com uma mensagem. Recebi um áudio no meu celular e ali estava alguém que eu não identifiquei ali na hora, não conhecia aquela voz, mas era uma mulher, era uma pastora de uma igreja, e ela dizia assim naquele áudio: nós temos que dar um jeito de parar ela, que seria eu. Nós precisamos parar. Ela não pode continuar desse jeito. Eu conheço muito bem, ela não para em igreja nenhuma. E ela falava isso para outras pastoras. E eu pensei assim, meu Deus, mas me parar por quê? O que estou fazendo de errado? Eu estava apenas ministrando a palavra, cuidando de algumas vidas. E então fiquei muito entristecida naquela hora, muito frustrada. E depois ainda em saber quem era, né? Porque eu disse, nossa, mas eu nem conheço essa pessoa, nem me conhece. Como pode, né, existir pessoas dessa forma? Me chateei, foi um tempo assim que eu estava passando muito difícil. Claro que se fosse hoje eu teria tido uma outra atitude, realmente aquilo não ia me importar. Mas naquela época me importou muito isso. E eu pude entender exatamente o que o Senhor está dizendo quando Ele fala não matarás. Uma palavra como aquela poderia ter me matado naquele momento. Mas, para a glória de Deus, o Senhor, Ele me trouxe para uma intimidade com tudo aquilo, uma intimidade maior, um amadurecimento maior. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que nós pensamos que está no mesmo barco que você, vamos dizer assim. Fala de Cristo, ministra a palavra, louva, profetiza, vai às nações. Nós pensamos, poxa, esse está no mesmo barco que eu. E aí nós temos surpresas ruins. E muitas pessoas pelo caminho, elas desistem, elas param. Decidem não prosseguir e culpam pessoas, culpam igrejas, pastores, culpam famílias, amigos, enfim. Porque é muito mais fácil a gente culpar do que tomar para si, né, a sua parte de culpa em tudo aquilo. Em reconhecer, né, que você também precisa de mudança, reconhecer que a mudança precisa ser iniciada através da tua vida. Então, muitas vezes, nós não estamos matando com um instrumento, vamos dizer assim. Mas nós estamos matando com a nossa boca, com a nossa língua, querendo muitas vezes nos meter aonde não fomos chamados. E eu falo assim que se nós estamos com um tempo muito vago a ponto de ficar procurando saber da vida do outro para fazer uma fofoca, uma intriga, por que não ocupamos esse tempo estudando, orando, vendo se existe alguma organização precisando de ajuda? Às vezes as pessoas têm um tempo tão ocioso e não ocupam ele de uma forma devida, vamos dizer assim.
tempos ociosos que eu tenho, vamos dizer que ocioso, porque não tenho assim um tempo tão ocioso, mas nos tempos livres que eu tenho, eu procuro estudar a palavra, ouvir ministrações que me edificam, estudo outros idiomas, porque eu posso talvez não sair da nação para levar o evangelho aos quatro cantos, mas eu tenho contato com muitas pessoas estrangeiras, com pessoas que falam outras línguas e têm dificuldade com o nosso idioma. Então, eu me aplico em estudar para poder me comunicar com elas, para poder transmitir Cristo a elas. E quem sabe, não é? Algum dia, se for o propósito do Senhor, dele nos levar para uma outra nação em algum momento, nós já saberemos nos comunicar com eles. Mas o fato é que o Senhor, ele nos chama para uma intimidade. Procura não matar o teu próximo, mas dá vida a ele. Ele diz, não furtarás, não rouba os sonhos dos seus, das pessoas que estão ao seu lado. Sabe, uma vez é algo tão pequeno, mas que acontece muito. E muitas vezes isso tem um mover muito grande na vida das pessoas que recebem isso. Uma vez uma irmã, ela se queixava muito porque o marido não servia a Deus. Aí o marido veio para o Senhor e ele começou a querer aprender a tocar instrumento. Aí nós chegamos lá na casa dela e ele estava lá no instrumento, né, tentando aprender um violão. E é claro que quando você está aprendendo, seja o que for, um instrumento, um idioma, tudo é novo para você, você vai errar, mas você precisa praticar para que você consiga aprender. Então, ele estava lá praticando, ainda não tinha coordenação muito bem, não saía um som ainda muito bom, mas ele estava praticando. E ela estava reclamando, e ela reclamava, para com esse barulho, porque me incomoda, me dói minha cabeça, já falei que eu não quero esse barulho aqui. E aí ele disse assim, pois é, mas eu tenho que aprender, como que eu vou aprender se você não deixar eu tocar? E eu disse para ela, irmã, deixa o teu marido aprender, ele precisa praticar para aprender. E ela disse, mas eu não gosto, não sabe tocar e fica esse barulheira porque me incomoda. Eu disse para ela assim, só que para ele aprender, irmã, ele vai precisar primeiro fazer o barulho, que não é legal para os seus ouvidos. Mas é muito melhor ele praticando hoje, estando em Cristo, do que antes, quando ele não serviu o Senhor, que te incomodava. Então, muitas vezes nós matamos os sonhos das pessoas. Nós matamos os sonhos e isso não é bom. Vou arrumar aqui a minha Bíblia. Muitas vezes nós nos pegamos matando os sonhos das pessoas. Nós chegamos e dizemos, você não sabe fazer tal coisa, não faça isso. Você não canta bem. Quantas vezes no início da minha fé, irmãos, eu tenho 21 anos de cristã. No início da minha fé, com o primeiro mês de cristã na igreja, a minha família, ela não conhecia Jesus, eu não tinha assim uma base, né? E ali eu vim numa igreja onde se dava oportunidades para as pessoas cantarem e me chamavam para cantar. Eu nem sabia cantar, eu ia lá e cantava um corinho. Muitas vezes a igreja já iniciava o corinho antes do que eu, porque já sabiam o que eu iria cantar, porque era sempre o mesmo. E quantas vezes eu recebi palavras negativas daqueles que deveriam me apoiar dentro daquela congregação. Como você não tem nem voz, porque você se mete em pegar o microfone, você grita demais lá na frente.
E muitas vezes isso me entristeceu, mas uma coisa eu levava no meu coração, mesmo não entendendo muito ainda. Eu dizia: Senhor, eu sei que eu não posso agradar o ouvido das pessoas, né? Mas o que sai do meu coração é sincero e eu quero agradar o Senhor. Então, se eu estou desagradando as pessoas, eu não canto mais. Então, eu parei com aquela história de oportunidades por um tempo e passei a adorar o Senhor no meu canto, ali dentro do grupo da igreja, mas eu não pegava as oportunidades, mas eu não tinha no meu coração um desejo de me afastar de Jesus por causa daquelas pessoas. Porque eu sabia o preço que ele havia pago por mim e eu entendia que aquelas pessoas também não eram maduras. Elas podiam ter tempo de fé, mas elas não eram maduras o suficiente, né, para cuidar de uma alma que estava chegando. Mesmo não tendo muito entendimento ainda, mas isso eu conseguia entender. Então eu nunca me afastei de Jesus por causa dos homens. Eu jamais me afastei de Cristo. Em algum momento me entristeci muito, a ponto muitas vezes de não querer mais ir à igreja por causa dos irmãos da multidão, que hoje eu entendo, irmãos da multidão. Mas essa palavra ela é direcionada justamente para esse público nesse momento, para pessoas que muitas vezes elas olham para aqueles que estão dentro da igreja, que deveriam ser o exemplo para te sustentar, para te ajudar, para te direcionar, e eles estão ali te entristecendo, muitas vezes te afastando, matando, roubando seus sonhos, dando falso testemunho contra você, e isso entristece muito. Mas Jesus também não disse que seria fácil. Talvez ele esteja testando sua fé, provando sua fé. E você precisa ser aprovado. E nós vemos aqui muitas vezes o Senhor ali, ele disse no verso 19, né? Honra teu pai e tua mãe. E a gente não vê muita honra hoje em dia, não é? Nós vemos jovens que estão dentro do cumprimento da palavra que diz amantes de si mesmo. Nós vemos jovens tão preocupados com coisas tão fúteis, tão pequenas, não tem um pensamento à frente para estudar alguma coisa, para adquirir algo na sua vida, né, pessoal, ou até mesmo uma vida com Jesus. Nós encontramos muitos jovens perdidos dentro da igreja até mesmo. Essa semana eu precisei de um atendimento médico e quando eu cheguei lá, havia uma mãe desesperada chegando com uma jovem, ela devia ter no máximo uns 15 anos de idade. E a mãe dizia, ela tomou todos os remédios antidepressivos do irmão. E eu olhei para aquela moça, meu coração se encheu de uma compaixão tão grande daquela menina. Eu em espírito orei e falei, em nome de Jesus seja amarrado todo espírito de morte da vida dessa moça, que ela possa viver e conhecer Cristo. E nós vemos que a juventude hoje, irmãos, ela está se perdendo. Ela está se perdendo de uma forma terrível. E a igreja, ela precisa se manifestar no mundo espiritual, na oração, na guerra. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas são contra os principados, contra as potestades, dominadores desse mundo celestial, que influenciam a terra, que influenciam os homens e seres humanos. E eu e você, como igreja, precisamos entrar na batalha do mundo espiritual. Porque mesmo que você acredite que ela exista ou que você não acredite que ela exista, ela está acontecendo. E nós vemos que pessoas estão sendo atacadas diariamente. Nem todos os dias são bons. Tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu não estou feliz, tem dias que eu não estou assim, vamos pra cima.
Mas são exatamente nesses dias que eu não estou bem que eu procuro me isolar em Deus, me esconder em Deus, que eu entro no meu quarto e eu digo: Pai, eu preciso da tua presença. Porque são nesses dias que nós estamos mais vulneráveis e suscetíveis às setas malignas. E as setas, elas vêm na mente de qualquer um. Não pense você que por ser cristão, as setas do inimigo não vêm contra você. Elas vêm sim. E muitas vezes, se ela te pegar vulnerável, ela pode conseguir ter o seu efeito realizado. Então, em nome de Jesus, venda tudo que você tem e dê aos pobres e siga. Em outras palavras, se esvazie de si mesmo. Se esvazie. Deixe acontecer uma metanoia, uma mudança de mente. E seja um novo ser em Cristo Jesus. Um novo ser em Cristo Jesus, irmãos. É novo em tudo. Você não tem mais duas palavras. Tua palavra ou é sim ou é não. Você não fica se enrolando. Irmãos, se tem uma coisa que me deixa irada, é a falta de caráter, irmãos. Sabe, aqui em casa meu esposo fala assim: é só você mesmo pra ter paciência. As pessoas falam, as pessoas pesam, as pessoas reclamam. Você fica assim: que dó dessa vida, essa vida aí precisa de Jesus. E ele fala assim pra mim, meu esposo: não sei como é que você consegue me dar uma ira, esse tipo de gente. Eu falo pra ele assim: amor, eu não consigo no meu coração ter raiva, ter ódio de ninguém, não consigo. Falei, o Senhor me blindou de uma forma assim tão extraordinária que eu olho para essas vidas e eu consigo olhar e ver o quanto elas são imaturas, o quanto elas precisam serem transformadas em Cristo. Mas, por outro lado, se tem uma coisa que me deixa irada, é uma pessoa de duas palavras. Que uma hora fala uma coisa, daqui a pouco ela fala outra. Aí você não pode confiar no que ela fala, ou você não pode tomar uma decisão baseado na resposta dela, porque é uma pessoa que não tem como confiar. E ainda acaba, trazendo muitas vezes dor de cabeça para você. Então, aquela história de pessoas enroladas, eu prefiro que chegue e já fale logo o que tem que falar, que já trate já de uma vez que precisa ser tratado, né? Não fique enrolando, essa coisa de jeitinho, de malandragem, eu não suporto essas coisas. Mas Jesus está trabalhando no vaso, né? Porque até ainda o dia do arrebatamento, o dia que ele vir pessoalmente para mim, eu serei tratado pelo Senhor. Então, estou descansada. Mas nós devemos receber essa mensagem nessa tarde como uma chamada para uma intimidade. Jesus não quer que você viva apenas nessa aparência linda de bom moço, de boa moça, na igreja, na família, na faculdade, na escola, ou seja, onde for o teu ambiente de convívio. Jesus, ele está te chamando para uma intimidade com ele. Venda tudo que tem, se esvazie de tudo que você é. Comece do zero. Comece de novo, não tenha vergonha, não tenha medo de começar outra vez. Seja uma nova pessoa em Deus. E por último, o Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós percebemos que o mundo ele está numa correria tão grande. As pessoas estão envolvidas muito em seu trabalho pessoal, cansadas e sem tempo. Sem tempo para orar, sem tempo para ler a palavra, sem tempo para si e sem tempo para o próximo.
Eu quero contar algo aqui para vocês, como compartilhar uma experiência, porque toda a honra, toda a glória, todo louvor é do Senhor Jesus. Desculpem aí o barulho dos cachorros e talvez o grito do meu filho que berrou lá pro cachorrinho calar a boca, porque eu tô gravando aqui do celular, algo que o Senhor tocou em meu coração, então fica um pouco de barulho aí em volta. Mas voltando aqui, uma vez, uma noite, estava chovendo muito, era num domingo. A minha filha tem 16 anos, a minha moça, e ela estava trabalhando para o Senhor no encontro com Deus. E nós tínhamos que buscá-la, eu e meu esposo, né? Iríamos buscá-la na igreja. Então era um domingo à noite, chovendo muito, assim, aquela garoa fina, um frio de, assim, de arrepiar mesmo, sabe? Faltavam 2 horas para a chegada do ônibus na igreja. Então eu tinha arrumado a mesa do café e eu e meu esposo nos assentamos para tomar um café, conversando. Daqui a pouco nós ouvimos alguém bater no portão de casa. Nos olhamos, nossa, que seria, né? Com essa chuva, com esse frio, quem poderia estar batendo essas horas da noite? Meu esposo foi atender e eu vi que ele se demorou. E eu fiz igual aquelas crianças curiosas, fui espionar, né, pra saber quem é que estava lá fora. E eu vi que ele conversava com um rapaz. Então me aproximei do meu esposo, né, e falei pra ele, fiz assim, né, e a minha esposa disse, ele é haitiano. Aí eu cumprimentei o rapaz, oi, tudo bem e tal. E o rapaz, ele se embolava pra falar. E não saía palavras e eu perguntei pro meu esposo disse assim, então, parece que ele quer ajuda. Ele fica abrindo a mochila, me mostrando o que tem dentro. E eu acho que ele precisa de ajuda. Aí eu disse, ele fala português? Meu esposo disse, eu acho que não. Então eu olhei para o rapaz, perguntei a ele, né, como que chama? Ele disse, Daniel. Disse, Daniel, tu hablas espanhol? Não. Eu disse, vixe. Do you speak English? Não. Você fala um pouquinho só de português? Não. Francês crioulo? Eu disse, meu Deus, francês crioulo. Eu não entendia nada de francês. Absolutamente nada. E eu disse, bom, como vamos poder ajudar? E ele falava uma coisinha ou outra de português. E o que ele disse ali, que ele disse que ele tinha um amigo. Esse amigo se chamava Fedegar, morava em Curitiba. E ele precisava ir no endereço do Fedegar, mas ele não sabia como chegar lá. Como estava chovendo, estava frio, nós recolhemos aquele rapaz. E demos café a ele ali, tomamos café junto com ele. Tentamos conversar com ele, irmãos, e não saía absolutamente nada. No meio daquela conversa toda, nós nos recordamos que tínhamos irmãos em Cristo que eram haitianos e que falavam francês. Conseguimos imediatamente um contato com uma pessoa ou outra e chegamos no irmão que falava francês. E aquele irmão foi um canal de bênção para a vida do Daniel e para as nossas vidas. Então, era engraçado que no meio da conversa, nós ficávamos o tempo todo dizendo, o amigo Fedegar, Curitiba. Aí ele dizia, Curitiba. E minha esposa falava, então você tem que ir no teu amigo. Ele falava, sim. Aí meu esposo passou, né, a mensagem lá pro irmão, disse, olha, estamos com um rapaz aqui, ele é haitiano, só fala aquele francês. Ele nos passou que tem um amigo chamado Fedegar, que mora em Curitiba, mas ele não tem o endereço aqui. E nós não estamos conseguindo comunicar com ele, porque ele não fala outra língua. Então, o irmão conversou com Daniel por alguns minutos.
e passou para nós a informação, irmão. Nós demos tanta risada, meu Deus, mas eu nunca ri tanto como naquela noite. O irmão disse assim: então, Dini, eu não tenho nenhum amigo chamado Fedegar. Dini precisa ir na Polícia Federal em Curitiba na segunda-feira. Ele precisa estar às 9 horas da manhã. Ele tem horário agendado, né, para poder ali organizar, né, a sua documentação estrangeira. E ele acabou descendo, né? Ele vinha de Santa Catarina, o irmão explicou para nós, morava com a irmã dele, e ele veio de ônibus, né, de Santa Catarina para cá. Ele desceu no ponto da rodoviária e acabou pegando uma rua qualquer e veio parar na frente da nossa casa. E ele estava procurando alguém que fosse haitiano e que pudesse abrigá-lo para ele passar a noite e auxiliar ele com o endereço da Polícia Federal. Então nós conseguimos entender o que de fato estava acontecendo. Aquele irmão passou então algumas informações para o Dínio. Meu esposo naquela noite conseguiu, ele tinha um valor ali, ele então pagou a estadia num hotel ali perto da rodoviária mesmo, onde Dínio passou a noite. Na manhã seguinte, meu esposo pegou o Dínio, levou até a Polícia Federal, meu amigo Fedegar, e lá ele pôde fazer os trâmites necessários. Meu esposo trouxe ele novamente, embarcou ele, né, no ônibus, e ele voltou para sua casa. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu tive uma grande experiência com o Senhor. Foi uma experiência maravilhosa, extraordinária. Nunca mais eu vi o Dínio. Não soube mais dele. Mas ele era uma pessoa assim, muito simples. Também serviu o nosso Senhor. Ele trouxe para nós algo extraordinário, que nem ele tem noção. Então, o Senhor, ele nos fala na palavra que nós devemos cuidar muito bem, atender muito bem a viúva, os órfãos e os estrangeiros. E naquela noite um estrangeiro bateu na nossa porta, guiado pelo Senhor. Porque só pode ter sido o Senhor. Eu não creio em coincidências, mas sim em propósitos. O Senhor teve um propósito na vida do Dínio com as nossas vidas, como teve nas nossas vidas para com a vida dele. E a partir dali, cresceu um desejo imenso no meu coração de estudar outros idiomas, de poder também ser útil no reino do Senhor de outras formas. Então passei a aplicar o meu tempo a estudar, a conhecer outras coisas, a conhecer outras pessoas, conhecer personalidades diferentes, poder crescer em Deus de outras formas. O Senhor foi abrindo os meus horizontes e eu consegui compreender o que é amar o meu próximo como a mim mesma. Nós não conhecíamos o Dínio, corremos um risco de recolher alguém que não conhecemos, mas realmente não tinha como não ver a simplicidade na vida daquela pessoa. Era uma pessoa muito simples, de coração, de humildade, de espírito. Alguém assim que não era difícil de você amar, de te conquistar, sabe? Com um carinho em Cristo, com um amor em Cristo. Foi algo muito maravilhoso. E com tudo aquilo, nós entendemos que para amar o próximo, muitas vezes nós vamos precisar nos despedir de nós mesmos. Às vezes, não tendo, você vai dividir o que tem. E amar o próximo hoje, nós vemos que está difícil. Não está impossível. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. Realmente o amor de muitos se esfriou, porque hoje nós percebemos pessoas, às vezes, que elas têm ali um pão, alguém passa pedindo, você pode me dar um pedaço? E a pessoa diz, não quer, compra, esse aqui é meu. Mas aquele que ama o seu próximo e que entende o que é o cristianismo, ele vai partir aquele pão.
e Ele vai dar para aquele que precisa. Ele pode pensar, é o único que eu tenho, mas te dou graças, Pai, em nome de Jesus, e vou te dar a metade. Então, nós vemos pessoas que correm atrás, né, muito do seu dinheiro. Não é errado, nós precisamos correr, porque, né, precisamos de dinheiro para comprar as coisas, sanar nossas necessidades. Mas nós vemos pessoas aprisionadas nos seus trabalhos, não tendo tempo. Estão semelhante ao povo de Israel, quando ainda estavam presos no Egito, né? E Faraó vai lá e os hebreus ainda, né? Faraó chega lá e fala, não, vamos aumentar o trabalho desse povo, porque fica querendo pensar em Deus. Temos que aumentar o trabalho deles, só assim eles não vão ter tempo de pensar no seu Deus. E hoje nós vemos que Mamon é o faraó, né? E ele está aprisionando as pessoas de uma forma tão terrível que elas só pensam no seu trabalho, em ganhar, em lucrar, em ganhar, em lucrar. E elas não têm mais tempo para buscar o Senhor. E isso é muito perigoso, porque estamos vivendo o fim dos dias da igreja na terra. Nós não podemos nos deixar nos perder. A palavra ela é bem real quando ela diz para nós, busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que te falta ainda? Muitas vezes nós olhamos e dizemos, mas é tão fácil a outra pessoa falar, mas não está na minha pele vivendo o que eu estou vivendo. Sabe por que não é fácil para você? Porque você não consegue ter fé. Quando nós temos fé, a fé em Hebreus 11:1, ela diz que ela é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas que esperamos que aconteça. Ou seja, há uma certeza em nosso coração de que vai acontecer. Mas quando nós não temos fé, não conseguimos enxergar que o irreal existe. A fé é trazer à realidade o que não se está vendo com o olho natural, mas se está contemplando com o olho espiritual. E como é que eu faço para ter fé? A palavra diz que é pelo ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, você tem fé. Lendo a palavra, você tem fé. Ouvindo ministrações que te edifiquem, louvores, fazendo parte da igreja. A mensagem do Senhor, ela vai exercitando em nós uma fé, ela vai acrescentando em nós uma fé. E nós também devemos pedir ao Senhor que nos dê a fé, que nos acrescente fé, para acreditar no sobrenatural, para acreditar naquilo que não vimos. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus traga dentro de você uma mudança para você desejar ter uma entrega total a Jesus. Decida por Cristo, decida uma entrega total da sua vida. Senhor, eu coloco nas tuas mãos o meu trabalho, a minha vida, a minha casa. Cuide da tua casa, da tua família, de você. Porque se você for querer cuidar primeiro lá fora e aqui dentro estiver tudo desestruturado, não vai adiantar de nada. Porque em algum momento vem um vento forte e derruba todo mundo lá dentro. Estrutura a tua casa. Cuida bem dela, é o seu primeiro ministério, a tua família. Se ela não estiver estruturada em Jesus, não vai adiantar você querer sair estruturar outras pessoas. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem possa arder no seu coração de alguma forma, você seja alcançado
e que a graça, que é Jesus, que a graça do Senhor, ela esteja sobre você, te ajudando. Em nome de Jesus, obrigada por me ouvir até aqui. Fica na paz do Senhor.